Palmeiras, Real Madrid e Endrick. Será que o Real Madrid vai realmente desistir da contratação do atacante de 17 anos do Verdão? Pois é, nessas últimas horas, muitas notícias foram veiculadas de que Endrick poderia não ir para o Real Madrid, isso no meio do ano. É fato que o Real Madrid acertou sua contratação para a próxima temporada, mas tendo em vista a contratação de Kylian Mbappé e um acordo já confirmado entre os grandes jornais do mundo, Endrick poderia ser escanteado e assim estaria perdendo a oportunidade de ser um jogador da equipe madrilenha. Será que isso realmente procede? É isso que você vai ver agora. Se inscreva no canal, deixa seu like e veja se esse rumor que começou a espalhar-se pela Europa no dia de hoje tem algum fundamento. O jogador Endrick receberá mais uma visita do Real em solo brasileiro na próxima semana. A intenção da comitiva é reforçar o desejo do clube espanhol em contar com a joia na próxima temporada, descartando o empréstimo para o Palmeiras ou para uma outra equipe da Europa. Rony Calafat, dirigente do time espanhol e que esteve ligado na contratação de Endrick e de outros brasileiros como Vinícius Júnior e Rodrigo, estará no Brasil ao lado de um representante de Florentino Pérez, presidente do Real. Nesse papo, a dupla vai explicar esse planejamento de que o Real Madrid planeja contar com Endrick já nos Estados Unidos. A equipe espanhola escolheu o país para realizar a pré-temporada do clube para 2024-25. Nos últimos dias, muito se discutiu no Brasil e na Europa o super time que os espanhóis estão montando para a próxima temporada, que inclui a chegada de Kylian Mbappé. Como encaixar todas essas estrelas em apenas 11 vagas? O jornal Marca de Madrid, inclusive, montou o time ideal, chamado de Galácticos Volume 2 sem Endrick. Pois sim, a empolgação da imprensa da capital espanhola sobre o Real Madrid da próxima temporada é crescente. Com a chegada de Mbappé parecendo iminente, os principais jornais locais não conseguem esconder a ansiedade. Nessa segunda 19, o Diário Marca já começou a imaginar como será escalado o time dos Galácticos Volume 2, e com 3 reforços além do craque francês do PSG. O primeiro é Alphonso Davies, que é um desejo do clube merengue, e com o contrato até junho de 25, pode ter sua saída do Bayern antecipada. Os outros dois nomes são caseiros, Courtois e Militão, dupla que está no departamento médico desde o início da temporada e só deve ter a melhor forma física a partir do próximo ano. Com isso, o time escalado pelo jornal e mantendo a formação 4-4-2 é Courtois, Carvajal, Rudiger, Militão e Davies, Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior. Nesse formato, dois brasileiros perdem espaço. Rodrigo, titular da equipe atualmente no lado de Vini, e o Endrick, que também chegará ao elenco a partir de julho de 24. A única dúvida ficaria na dupla de volantes. Ainda não há definição sobre o futuro de Toni Kroos, com a remota possibilidade de aposentadoria ainda existindo, e Ancelotti possui já hoje um paradoxo sobre Camavinga e Tchouaméni. Enquanto a torcida prefere o primeiro, o treinador tem uma predileção pelo segundo. O que é certo é que o banco de reservas desse time teria nomes como Alaba, Arda Güler, Brahim Dias e Ferland Mendy, além da dupla de ataque brasileira e uma média de idade de 26 anos. Outro motivo da visita para Endrick é para agilizar questões de adaptação dele e a sua família antes mesmo de chegar em definitivo à Espanha. O Real Madrid repete a estratégia que fez com Vinícius, comprado em 2017 e que permaneceu no Flamengo até 2018, quando completou 18 anos. No palco do futebol, a probabilidade do atacante Endrick continuar no Palmeiras por empréstimo havia tornado-se cada vez mais incerta com a crescente possibilidade de Kylian Mbappé, o astro francês, aterrissar no Real Madrid em julho. O alarme havia disparado no Palmeiras diante dessa previsão, que pode tomar o espaço do Endrick reduzido no clube espanhol. Contudo, por enquanto, fontes sugerem ser muito improvável que haja um prolongamento no empréstimo do jogador para o Palmeiras. E hoje Fabrício Romano confirmou, mas calma, vamos chegar lá. O Palmeiras já tem esperança de manter o Endrick, apesar da chance ser quase nula caso aconteça. Seria como ganhar na loteria para o clube do Verdão, levando em consideração o desempenho notável do camisa 9, decisivo como nunca. A possibilidade, é fato, parece ainda mais distante, tendo em vista o investimento substancial feito pelo time espanhol na contratação do atleta e seus planos. Real Madrid, uma potência incubadora. O robusto Real não mede esforços no desenvolvimento de jovens talentos. Desponto de um clube incubadora, o Real Madrid Castilla, sendo uma filial que compete na terceira divisão da Espanha. O Castilla serve como último estágio de formação para jogadores jovens. Caso Mbappé entre em cena e Endrick não tivesse espaço para jogar na liga, a ida para a filial seria uma opção de aclimatação ao futebol europeu. Recentemente, jogadores como Vini e Rodrigo passaram por essa etapa antes de integrar a equipe do técnico Ancelotti. Embora pudesse ser um passo atrás em relação ao Palmeiras, é um momento importante para a adaptação ao futebol da Espanha. Outra alternativa para Endrick, isso em ganhar experiência, seria um empréstimo a outro clube europeu. Contudo, isso é ainda mais improvável do que a sua permanência no Palmeiras. Embora o empréstimo possa parecer uma opção válida, o alto custo de sua contratação, chegando a cerca de 80 milhões de euros, torna a proposta menos provável. A chegada de Endrick ao Real não é comparável com a do Renier, que apesar do custo de 30 milhões de euros, nunca conseguiu espaço no Real e está atualmente emprestado ao modesto Frosinone. Endrick, por outro lado, segundo as fontes, está praticamente pronto para deflagrar o palco madridista.
Só que calma, que o Fabrício Romano confirmou que não somente é interesse do Real Madrid ter o Endrick até o fim, como também, veja bem, colocar ele na equipe titular, sem transições e empréstimos, somente em caso de empréstimo ele não render a primeira temporada, mas veja bem que nesse ritmo que o Endrick vem tendo, pode ser um reserva de luxo, e bota luxo nisso. Até porque, veja bem, será que a ida de Endrick ao Real pode ser atrapalhada por Mbappé ou vice-versa? É evidente que entre Kylian e Endrick, o Mbappé chega com uma predileção muito maior. Não dá pra simplesmente se fazer de cego e acreditar que, porventura, o francês não tem uma predileção em relação ao brasileiro. Qualquer um também, numa pelada, provavelmente, escolheria o Mbappé. Afinal de contas, mais consolidado, maior no futebol e com maior desempenho, o Mbappé é factivelmente o jogador preferido de não somente Carlo Ancelotti, como, claro, o principal entusiasta dele ir para o Real Madrid, o senhor Florentino Pérez. Não está em discussão e em xeque a briga entre Vini e Endrick, pois pela maturação já desempenhada pelo brasileiro de São Gonçalo, o ex-Flamengo é mais que titular absoluto. Mas em impossível caso de definhamento do Mbappé, se ele não começar tão bem e se Endrick conseguir um salto assustador, isso poderia acontecer e o francês perderia a vaga justamente para o brasiliense de Taguatinga. Porém, o que sabemos é que Mbappé já está acostumado em alto nível, a jogar em alto nível primordialmente, mesmo que atue na Liga Francesa repleta de fazendeiros, como a gente brinca. Ainda assim, Mbappé tem 2 Copas do Mundo, em que a colocação mais fraca que teve foi o 2º lugar. Craque do jeito que é, o principal líder da seleção francesa é justamente Mbappé, e ele sabe muito bem como lidar com pressão, assim também como ser decisivo. Por isso é difícil acreditar que Endrick poderia roubar a vaga do Kylian, mas não que ele necessariamente necessite disso para ser feliz no começo. O próprio Neymar, quando chegou no Barcelona, não teve lá aquele início assustador, eufórico e deslumbrante. É apenas uma pequena questão de tempo para que Endrick se adapte, e ele não precisa ir tão cedo ao pote para ser feliz no Real. Basta jogar na equipe, basta ter o desenvolvimento e dando tempo ao tempo. Com esse tipo de desenvolvimento, os sorrisos no rosto têm tudo para serem marcados cada vez mais. Endrick não chega no Real Madrid também, vale lembrar, pequenininho. O gol marcado pelo moleque de 17 anos e 7 meses no derby no último domingo, na Arena Barueri, em confronto do Palmeiras contra o Corinthians, rendeu uma boa quantia para o bolso do Verdão. O tento contra o Timão colocou mais 2,5 milhões de euros, 13,4 milhões de reais nos cofres alviverde, como parte do bônus referente à venda do jogador para o Real Madrid. O Verdão recebe a bonificação de 2,5 milhões de euros cada 5 gols que Endrick marcar pelo time. O jogador já contribuiu com 15 bolas na rede desde a negociação com os espanhóis. O limite para essa meta é de 25 gols, que podem ser anotados durante sua passagem pelo Palmeiras ou até mesmo no Real Madrid. Jogos pela seleção brasileira não são contabilizados. Além desse, há outros bônus que já foram cumpridos por Endrick. Em novembro do último ano, a convocação para a seleção brasileira principal rendeu mais 2,5 milhões de euros ao Palmeiras. No total, a venda para o Real foi fechada por 35 milhões de euros, 198 milhões de reais na cotação da época, mais 25 milhões de euros, 141 milhões de reais em bônus totais. Com as metas que já foram alcançadas, o Alviverde garantiu 251 milhões de reais pela transação. Desse valor, o Palmeiras tem direito a 70%, enquanto os outros 30% ficam para a família de Endrick. A transferência pode chegar a 72 milhões de euros, ou seja, 400 milhões de reais na cotação da época, já com 12 milhões de euros de impostos que o Real Madrid se colocou à disposição para pagar. O atacante irá defender a equipe de Abel Ferreira até o meio do ano, quando completar 18 anos de idade. A partir de então, passará a vestir as cores do clube merengue. No fim de 23, ele visitou a cidade de Madrid para acertar os últimos detalhes da mudança, conhecer Ancelotti e futuros companheiros de equipe. Lembrando que foi o vídeo mais curtido e visto entre todo o Real Madrid no final do ano passado. Mas é um fato que a concorrência tá afirmada. Endrick provavelmente não será titular, muito por conta da presença de um certo camisa 7 que pode virar camisa 10 ou 9. Ele mesmo, a fera enjaulada Mbappé. E o Real Madrid agora, mais do que nunca, vai anunciar Kylian Mbappé, de maneira a assustar o mundo da bola, a pensarmos o limite do que esse clube pode atingir, tendo agora um novo jogador, que simplesmente quebra as barreiras do som quando o assunto é mundo da bola. Ele mal fez 25 anos e já tá na beira de ser um dos jogadores mais influentes que beiram uma loucura em todo o esporte, já campeão do mundo. Mas falta, claro, a orelhuda, desde que no Real Madrid não tenha esse problema, afinal de contas, orelhuda é com o Real mesmo. E sim, podemos dizer que essa transferência vai se confirmar. Segundo o jornal Marca da Espanha, Kylian Mbappé já assinou um contrato de 5 anos com o Real Madrid e vestirá a camisa merengue dentro de 133 dias, exatamente quando essa temporada acabar, as férias começarem e a outra dar prosseguimento. Teremos Mbappé no Real na temporada 24-25. Foi noticiado que na última terça-feira 13, o astro francês se reuniu com o presidente do Paris para informá-lo que deixaria o clube no dia 30 de junho. Além disso, ele pediu para que não lhe apresentasse outras propostas, pois já havia firmado um acordo com o time espanhol. De acordo com
Com marca nos últimos dias, a comissão de Kylian recebeu uma sondagem de um grande clube do cenário mundial, mas não quis ouvir a proposta, pois o atacante já havia firmado o compromisso com o Real Madrid. O salário do futuro jogador do Real ainda não é conhecido, mas segundo o jornal espanhol, ele chegará como o mais bem pago do elenco. Além disso, e apesar, o valor não deve ser muito superior ao de nomes como Toni Kroos, Luka Modric e David Alaba. Esse é o fim de uma grande novela que dura desde 2017, quando o time de Madrid tentou a contratação do jogador do PSG até aqui. Desde então, as duas partes demonstraram sim interesse na transferência por diversas vezes, mas o negócio não havia se concretizado. Cada vez confirmado e mais perto no Real, já chegando no Real, Mbappé enfrentará um grande dilema. O craque francês usa a camisa 7 no PSG, mas o clube espanhol, o número já tem dono, Vinícius Júnior. Segundo o jornal AS, são 3 alternativas para Mbappé, as camisas 7, 9 ou 10. O 7 tem grande simbolismo, isso no Real. Cristiano Ronaldo imortalizou o número em sua passagem vistosa pelo clube merengue, mas antes outro ídolo histórico do clube vestiu a camisa 7, o atacante Raul. Mas ainda assim, as alternativas de Mbappé são consideráveis. Pegar o número do Vini Júnior é visto como improvável pela publicação, devido à importância do craque brasileiro no Real Madrid. Entretanto, o 7 é a camisa preferida de Mbappé. Os dois jogadores cultivam boa relação, e o AS vê como difícil que o atacante francês queira insistir. Pedir o número ao brasileiro seria como entrar com o pé esquerdo no vestiário, diz o jornal. A camisa 9 é outra opção, embora Mbappé tenha usado o número esporadicamente na carreira, especialmente no Mônaco. A princípio, a 9 está reservada a outro brasileiro, o Endrick, que se apresenta ao Real em julho. O último a usar o grande número foi Karim Benzema, hoje jogador do Al Ittihad. Por fim, a camisa 10 é considerada a alternativa mais provável. O atual dono é o meia Modric, que perdeu espaço no elenco e deve deixar o clube em junho em contrapartida para a ida do Inter Miami. Mbappé usa o 10 na seleção francesa, onde Griezmann é o dono da camisa 7. A apresentação que será marcada tem tudo para ser uma das maiores, se não a maior, da história do futebol mundial, pois se trata de um nome muito grande que já é Mbappé, com uma marca gigantesca que por si só representa o maior clube do mundo, justamente a marca Real Madrid. Falando em marca, Mbappé, o atacante pede proteção do sobrenome e da comemoração. O jogador francês entrou com solicitação na oficina de propriedade intelectual da União Europeia para explorar comercialmente mais 2 marcas suas. O pedido foi feito formalmente por advogados que representam Mbappé em Paris no dia 8 de fevereiro, visando a exploração comercial em diferentes setores do mercado da União, formada por 27 países. O atacante do Paris Saint-Germain tem outras 7 marcas associadas a ele, já protegidas por essa oficina, mas o movimento dele e seus representantes agora é de assegurar o uso da marca formada apenas pela palavra Mbappé. Segundo o portal F, Mbappé procurou também reservar para si a exploração da imagem de sua comemoração de braços cruzados, num desenho todo preto, mas com os polegares pintados de branco. Essas marcas poderão ser exploradas em produtos como cosméticos, perfumes, roupas, joias, material escolar, guarda-chuva, bolsas e artigos de viagem. Mas aí que tá, será que a novela está desconcentrando o Real Madrid? O time tá perdendo o prumo? Ancelotti deu uma resposta forte. Nesse domingo 18, após o empate por 1-1 com o Rayo Vallecano por La Liga, o técnico dos merengues, Ancelotti, foi perguntado sobre o tema e não gostou. Questionado se a situação do craque francês pode estar tirando a concentração dos blancos em campo, o italiano foi direto na resposta. Quando foi que não estivemos concentrados? Eu creio que sempre estivemos, disparou o italiano em sua coletiva de imprensa. Estivemos concentrados hoje também, mesmo com as coisas não tendo saído tão bem pra gente. Para falar a verdade, reprovar algo que essa equipe fez até agora é complicado, acrescentou Carleto. E aí, você coloca fé no Endrick no Verdão? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefut, obrigado por você ter chegado até esse presente momento, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!